Olá, boa tarde a todos e a todas e sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Português Descomplicado. Hoje, e na sequência de vídeos anteriores, vamos retomar o tema do acordo ortográfico, vamos trabalhar a regra 2, que vai então alterar o uso de maiúsculas, de letras maiúsculas e minúsculas. Para isso, eu vou socorrer-me de uma ferramenta informática para também poderem ver alguma informação. Torna-se mais fácil quando há um exemplo visual, quando se consegue ver a informação. E queria dizer-vos então que, para além desta alteração, há situações em que o uso da maiúscula ou da minúscula não vai ser alterado. E vamos só rever aquilo que não vai mudar. Então, não muda o uso da minúscula em nomes comuns. Por exemplo, casa é um nome comum, então vai ter letra minúscula. Também não se altera o uso da letra maiúscula em antropónimos. O que é que são antropónimos? São nomes de pessoas e esses nomes de pessoas podem ser reais ou fictícios. Carla, no meu caso, é um nome real, Branca de Neve é um nome fictício. Nos topónimos, a mesma coisa. Os topónimos são nomes de localidades, de cidades, de países, tudo isto se enquadra em topónimos. Nomes de seres antropomorfizados e mitológicos, é o caso, por exemplo, de Adamastor, que continua a surgir com letra maiúscula. Nomes que designam instituições, por exemplo, a APAV é uma instituição, vai aparecer em letra maiúscula. Os nomes de festas e festividades, é o caso do Natal, da Páscoa, do Ramadão, a festividade de Todos os Santos. Os títulos de periódicos que retêm o itálico, é o caso de nomes de jornais, por exemplo. E em siglas, símbolos e abreviaturas. Por exemplo, NATO é uma sigla, então vai escrever-se com letra maiúscula. O N é um símbolo químico, vai aparecer com letra maiúscula. Ou, por exemplo, engenheiro, se eu escrever só o ENG, vai aparecer em letra maiúscula. Então, o que vai ser alterado? Vamos começar pelo uso 1. Os nomes de dias, meses e estações do ano. Antigamente, nós éramos obrigados a escrever com letra maiúscula, agora somos obrigados a escrever com letra minúscula. É o caso de segunda-feira, de outubro e de primavera. Queria chamar-vos a atenção que, tanto para este uso como para os próximos que vamos ver, se estas palavras iniciarem frase, obviamente que terão de estar em letra minúscula, porque a isso obriga a regra geral de início de frase. O uso 2 está relacionado com os bibliónimos, nome estranho para designar nomes de obras literárias. Nomes de livros, sim, podem ser obras literárias ou não. Após o primeiro elemento, ou seja, a primeira palavra do nome do livro, esta obrigatoriamente tem de ser em letra maiúscula. As que vêm a seguir podem estar em letra maiúscula ou em letra minúscula. Vou dar-vos um exemplo que se tornará muito mais fácil. Então, antigamente, se vocês olharem para o lado esquerdo, temos aqui uma obra dessa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Do lado esquerdo temos a forma como já escrevíamos anteriormente, que podemos manter, ou então, se quisermos modernizar, entre aspas, a forma de escrever, eu vou colocar a primeira letra, que neste caso é o U, em letra maiúscula, e depois as restantes em minúscula. À exceção de Amaro, que é o nome da personagem, e como vimos há pouco, os nomes das personagens mantêm a letra maiúscula. No uso 3, este vai relacionar-se com os pontos cardeais e, portanto, os pontos cardeais vão passar a escrever-se com letra minúscula. Se escrevermos o ponto cardeal por extenso,
porque se o colocarmos em sigla, como também já referi atrás, vamos manter a letra maiúscula. Há aqui uma nota que eu não coloquei por escrito, mas que é importante que tenham, é que quando nos estamos a referir não ao ponto cardeal, mas à zona, por exemplo, quando nós dizemos os países de leste, nós não nos estamos a referir ao ponto cardeal, mas sim ao ponto do globo, à zona. E então leste vai aparecer-vos em maiúsculo. A mesma coisa quando eu digo o norte do país. Então eu estou a referir-me a uma zona do país, não necessariamente ao ponto cardeal. Aí mantém a letra maiúscula. Tenham cuidado com este pormenor, porque depois, quando estão a colocar por escrito, poderão estar a incorrer num erro. Vamos então ver agora o uso 4. E o uso 4 eu não coloquei exemplos porque ele está relacionado com estas três palavras, fulano, cicrano e beltrano, que antigamente se escreviam com letra maiúscula e que neste momento se escrevem com letra minúscula. Chama a atenção que não é propriamente um conjunto de palavras que nós usemos no dia-a-dia ou que devamos escrever. E para isso podem ver o meu vídeo sobre o uso de calão e vão perceber um pouco melhor que há palavras que não convém colocar por escrito. No 5, vocês vão ver a utilização dos axiónimos e agiónimos. Nomes estranhos para dizer o quê? Os axiónimos são os títulos, por exemplo, senhor doutor, bacharel ou cardeal, são títulos. Se os escreverem por extenso, como está aqui, deverão escrevê-los com letra minúscula. No caso dos agiónimos, que são nomes de santos e santas, poderão escrever das duas formas. Como podem ver aqui, podem escrever santa com letra minúscula ou santa com letra maiúscula. Se usarem a abreviatura SRDR, deverão colocar em maiúscula, como eu já referi no início do vídeo. O 6 está relacionado com os domínios do saber, cursos e disciplinas. Aqui também fica um pouco ao vosso gosto, por assim dizer, porque poderão manter com letra maiúscula, como fazíamos antigamente, ou então usar esta forma, que é uma forma mais modernizada, com letra minúscula. E ambas estão corretas. O uso 7 está relacionado com os logradouros públicos, templos ou edifícios. Então, exemplos muito simples. Rua poderão colocar com minúscula ou maiúscula, depois a designação da rua aparece com maiúscula sempre. Largo, igreja, palácio e edifício. Só para vos dar aqui mais alguns exemplos de logradouros, de edifícios e de locais de culto. E temos então aqui todas as regras relativas ao uso de maiúsculas e minúsculas. Eu tentei sintetizar a informação, tentei também não colocar aqui muita informação em excesso que às vezes surge no documento inicial. Eu espero ter sido clara, espero que esclareça as questões relativas ao uso das maiúsculas e minúsculas. Fiquem bem, fiquem seguros.